Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 27 de maio. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Manifestações pró-Bolsonaro levaram milhares às ruas do país. No Vale, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, os moradores também foram às ruas. Apoio à reforma da Previdência e ao ministro Sérgio Moro estiveram nos cartazes, mas não faltaram slogans antidemocráticos contra o Congresso e o STF. A região do Vale é a única do interior do estado com mais de 100 homicídios em 2019. Confira a radiografia da violência feita pelo jornal O Vale. Forte terremoto no Peru é sentido em várias localidades brasileiras. Boeing Brasil deverá manter os nomes dos aviões batizados pela Embraer. Em Taubaté, projeto de inclusão leva cadeirantes à dança. Respeitável público, é chegada a hora do circo. Escola em São José. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro ocorreram pelo país neste domingo. Manifestantes se reuniram em diversas cidades do país a favor do governo de Jair Bolsonaro, pedindo a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime de Sérgio Moro. Houve também críticas a parlamentares e ao STF e pedidos de fechamento do Congresso, o que é ilegal. Em São Paulo, o ato ocupou 7 quarteirões, mas só 3 deles estavam lotados, em frente ao MASP, ao prédio da Gazeta e em frente à Fiesp. A Polícia Militar disse que não iria divulgar estimativa de público. No Rio de Janeiro, a manifestação se concentrou na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana. Também não há estimativa de público. Em Brasília, os manifestantes se dividiram entre o Museu da República e o gramado do Congresso Nacional. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, cerca de 20 mil pessoas participaram. Em São José, Taubaté e Jacareí, moradores foram às ruas manifestar-se em defesa do presidente Jair Bolsonaro com bandeiras, frases de apoio e incentivo às propostas da Previdência e do pacote anticrime. Em São José, os manifestantes se reuniram à rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, na região central da cidade. Os organizadores afirmaram que cerca de 1.500 pessoas estavam presentes. A Polícia Militar não esteve no local. Em Taubaté, a Praça Santa Terezinha foi o local escolhido pelos manifestantes. Segundo os organizadores, 700 pessoas estiveram no local. A Polícia Militar informou que ainda não tem um balanço dos participantes. Em Jacareí, o ato começou na Praça Charles Gates e prosseguiu até o Parque da Cidade. De acordo com os organizadores, a manifestação reuniu 450 pessoas. A PM contabilizou cerca de 100 pessoas. Durante um culto no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pró-governo eram um recado aos que teimam com as velhas práticas. Em publicações no Twitter, Bolsonaro demonstrou satisfação com as manifestações ocorridas, mas
a exaltação feita pelo presidente elevou a crise com o Congresso. Segundo informações da Folha de São Paulo, o gesto de Bolsonaro foi considerado equivocado pelo chamado núcleo moderado do Palácio do Planalto. O posicionamento também irritou congressistas que foram alvos dos atos nas ruas. Entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bolsonaro rebateu as críticas afirmando que, abre aspas, fui claro ao dizer que quem estivesse pedindo o fechamento do Congresso ou STF estaria na manifestação errada. A população mostrou isso. Sua grande maioria foi às ruas com pautas legítimas e democráticas, mas há quem ainda insista em distorcer os fatos, disse o presidente pelo Twitter. Bolsonaro tem dificuldades para consolidar uma base com o Congresso, de quem depende para avançar pautas como a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Foi muita gente, sim. Só que nada que indique que o presidente pode governar sozinho, né? É preciso ficar claro que levantamento do G1, a manifestação pró-Bolsonaro foi realizada em 156 cidades, enquanto a manifestação dos estudantes foi um pouco mais abrangente, né? Mais de 222 cidades. 200 cidades. Então, a questão aqui não é ficar no fla-flu do número de manifestantes, né? O importante é mostrar que houve a manifestação e que essa parte do eleitorado do Bolsonaro que foi às ruas é a parte mais radical, né? Pregando, inclusive, o fechamento do Congresso. O que a gente tem assistido é um morde e assopra, né? Do próprio presidente, né? Por exemplo, ontem, numa entrevista à TV Record, ele falou até que exagerou ao chamar os estudantes de idiotas úteis. Quer dizer, mas daqui a pouco ele volta a chamá-lo de idiotas úteis. No outro momento. Exatamente. E o Congresso avalia recall para presidente. Senadores e deputados analisam tocar um tipo de reforma política específica, que vai reduzir o tempo do ocupante do Palácio do Planalto, com a aprovação de um recall para o mandato de presidente e o fim da reeleição para cargos executivos. A proposta, relatada pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB mineiro, está pronta e tem a simpatia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e de senadores do MDB, do PP e do PSDB. Os senadores analisam colocar na pauta do Colégio de Líderes na terça-feira. Na prática, o texto cria um gatilho para tirar o presidente da República do cargo sem a necessidade de impeachment. Para isso, seriam necessárias assinaturas de, no mínimo, 10% dos eleitores que compareceram à eleição presidencial mais recente. Se aprovado, o Congresso convocaria um referendo popular para discutir se revoga ou não o mandato do presidente. O projeto está pronto para ir à votação no plenário do Senado. Depois, precisa passar pela Câmara. Caso aprovado nas duas casas, caberá à mesa do Congresso, formada por deputados e senadores, promulgar a medida. Como se trata de uma emenda constitucional, Bolsonaro não tem poder de veto, diferentemente do que ocorre com projetos de leis ordinários. Apenas uma decisão do Supremo apontando alguma inconstitucionalidade poderia anular o ato que levaria ao referendo. Na Câmara, líderes do Centrão voltaram a discutir o fim da reeleição para cargos executivos,
como presidente e governadores. A avaliação é de que a pauta teria de ser engolida por Bolsonaro, que já defendeu, inclusive, durante a campanha, o fim da reeleição. Há, contudo, entre deputados e senadores, os que afirmam que qualquer medida assim pareceria oportunismo e aumentaria os movimentos de jogar a população contra o Congresso. A gente conhecia o recall de veículos, De né? veículos, exatamente. Agora o recall de presidentes, né? Mas é uma ligação bem forte que a população tem com o significado da palavra recall, né? Isso é Uma muito coisa não interessante. está funcionando bem. Não está funcionando. Pedimos desculpa, passe aqui que nós vamos trocar. Pois é, e os mais de 2,5 bilhões que a Petrobras deverá aplicar no Brasil como reparação por fraudes na estatal terão uma parcela destinada à educação, segundo o portal G1. Na semana passada, durante café com os jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou contar com o dinheiro da multa para contrapor o corte na educação. Mas o STF pode decidir pela divisão deste valor, segundo fontes da corte. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. A Petrobras fechou acordo com as autoridades norte-americanas para a devolução aos investidores de 853 milhões de dólares como reparação por fraudes na estatal. Esse acordo prevê a aplicação de 682 milhões de dólares no Brasil. Após o acordo com os Estados Unidos, a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná fechou outro compromisso com a Petrobras para definir a forma de aplicação dos valores. Após críticas, o acordo entre a estatal e o MPF foi totalmente suspenso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Agora, o Supremo vai decidir como o dinheiro será utilizado. O ministro Paulo Guedes, da Economia, já defendeu o uso exclusivo para a educação. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, sugeriu que os valores sejam destinados ao fundo penitenciário. Se houver acordo no governo federal sobre a aplicação do dinheiro, o ministro Moraes poderá decidir sozinho sobre a destinação dos recursos do fundo bilionário. Se cada ramo do governo pedir uma destinação, é possível que uma decisão final caiba ao plenário do STF. A investigação sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio atinge 37 imóveis supostamente ligados ao senador, sua família e à empresa Bolsontini Chocolates e Café. De acordo com o Estadão, são 14 apartamentos e 23 salas comerciais em Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. O Ministério Público do Rio já havia reunido informações de que, entre 2010 e 2017, Flávio Bolsonaro investiu mais de 9 milhões de reais na compra de 19 imóveis e as vendas declaradas representariam uma lucratividade de 3 milhões de reais. Flávio segue afirmando que não cometeu nenhum crime e se diz vítima de perseguição. Um terremoto de magnitude de 7,2 foi detectado no Peru a cerca de 70 quilômetros a sudeste do distrito de Lagunas, segundo informou o Instituto Geofísico Peruano. O abalo foi sentido em pelo menos 5 cidades do Acre e não houve feridos em território brasileiro. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. O IGP informou que o tremor foi sentido às 3 horas e 41 minutos, horário de Brasília, a uma profundidade de 141 quilômetros. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas no Equador e outras 6 no Peru, de acordo com informações do Serviço Nacional de Gestão
de Riscos e Emergências equatoriano e do jornal peruano El Comercio. Não há registros de mortos. Esse é o segundo tremor de terras sentido no Acre em 2019. No dia 5 de janeiro, os moradores de Tarauacá, no interior do Acre, sentiram a terra tremer e o abalo chegou à magnitude de 6,8. Manaus também sentiu o terremoto, segundo as últimas informações. Porque é bem expressivo, 7,2 foi bem forte mesmo. Apesar de nós sentirmos, na verdade, o reflexo disso daí, né? E o governo federal quer usar o Fundo Amazônia, criado com doações da Noruega e da Alemanha, para pagar indenizações por desapropriações de terra em áreas protegidas. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para receber doações destinadas a ações de conservação e combate ao desmatamento na floresta. Ele é formado por dinheiro doado pela Noruega, principal financiador, e pela Alemanha. O fundo tem 3,4 bilhões de reais e é administrado pelo BNDES. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o governo trabalha na edição de um novo decreto para alterar as normas do fundo e permitir que os recursos possam ser usados, por exemplo, para pagar indenizações a donos de propriedades privadas que viviam em áreas de unidades de conservação. Em entrevista à TV Globo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou essa intenção. Ele disse que quer escolher algumas regiões onde o índice de desmatamento é alto, como o sul do Pará, e fazer uma série de ações de monitoramento e fiscalização. Nesses casos, segundo o ministro, o dinheiro do fundo seria usado para regularizar a posse da terra. As regras do fundo, no entanto, não permitem o uso do dinheiro para o pagamento de indenização por desapropriação. Organizações ligadas à conservação da natureza demonstraram preocupação com a proposta do ministro do Meio Ambiente. O diretor de Políticas Públicas do WWF, Raul Vale, diz que já existe um fundo de compensação por obras públicas com R$1 bilhão para ser usado prioritariamente em regularização fundiária, e que a mudança proposta pelo ministro pode levar a um aumento do desmatamento. O ministro do Meio Ambiente vai apresentar essas sugestões hoje ao presidente do BNDES e aos embaixadores da Noruega e da Alemanha. O comentário do dia do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Um evento muito importante foi realizado aqui em São José dos Campos, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, um evento encerrado no sábado. Durante 3 dias, o Engineering Education for the Future foi palco para discussões sobre o ensino de engenharia, seus novos desafios, sua multidisciplinaridade. Essas fotos que vocês estão vendo são do repórter fotográfico Lucas Lacaz. É uma pena que a cidade de São José dos Campos e outras da região quase não souberam disso tudo. É claro que muitas das discussões acadêmicas são para um público restrito, mas a exposição de vários projetos realizados por alunos, professores e pesquisadores do ITA, bem como por outros institutos do DCTA, estavam ali para serem vistos pela sociedade que os financia. A primeira edição desse encontro de engenharia contou com a participação de especialistas de várias instituições internacionais. O professor Amitava Mitra, do MIT,
trata nas suas reflexões justamente dos caminhos para que a educação e a engenharia se torne mais relevante e engajada. O MIT sempre presente. Vale lembrar que a instituição americana serviu de modelo para a criação do próprio ITA, entusiasmando o seu fundador, o Marechal Casimiro Montenegro. E agora também contribui para o porvir da engenharia com essas discussões. O importante é que está mais do que na hora dos institutos de pesquisa do país e das universidades mostrarem a que vieram. Esses eventos servem também para isso. Ou seria isso balbúrdia, senhor ministro? Pois é, importantíssimo isso, não só para a região, mas, como disse muito bem o Zé Guilherme, para todo o nosso país. Eu dou aqui, agradeço a audiência e o nosso bom dia a Eli Melo, Sérgio Marconato e Luciano Campos. Um prazer tê-los conosco. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Na última terça-feira, uma professora foi agredida por um aluno de 14 anos na Escola Estadual Professora Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. O aluno está no 6º ano e é morador do conjunto habitacional do Limoeiro. A professora registrou boletim de ocorrência e o Conselho Tutelar acompanha o caso. Testemunhas também afirmaram que a vice-diretora foi ameaçada de morte por um aluno por conta de ronda da Polícia Militar no local. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ressaltou que a presença da polícia nas escolas estaduais é um procedimento padrão. Isto é um absurdo. Não o policiamento. Um aluno agredir a professora está se tornando tão corriqueiro e é uma vergonha. Uma briga no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, neste domingo, terminou com 15 mortos. O secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida, disse em entrevista ao portal G1 que os crimes foram cometidos durante o horário de visitação na unidade. Abre aspas. Não foi rebelião, é uma briga de internos. Nunca havia acontecido mortes durante visitas. Alguns morreram dentro da cela com as grades trancadas. Eles cometeram os crimes também em frente aos familiares, afirmou o secretário. Ele também informou que não houve reféns, agentes feridos ou fuga de detentos. Uma investigação foi aberta para analisar as motivações para a briga. Dados oficiais do Estado revelam que a região metropolitana do Vale é a única região do interior de São Paulo a bater a marca de 100 assassinatos em 2019, consolidando-se como a mais violenta de todo o território paulista. No primeiro quadrimestre, entre janeiro e abril, o Vale do Paraíba registrou 113 vítimas de homicídios e 6 de latrocínio, totalizando 119 vidas ceifadas pela violência. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Na sequência estão as regiões de Campinas, com 92 vítimas no total, Ribeirão Preto, com 75 e Sorocaba, com 64. Em números absolutos, a região metropolitana do Vale fica atrás apenas da capital, que tem 265 mortes, e da Grande São Paulo, com 241 mortes. No entanto, a região metropolitana do Vale tem a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes, usada para analisar a violência proporcional de cada área. Entre maio de 2018 e abril de 2019, a região teve média de 13,78 vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes. É disparadamente a maior de São Paulo. O Vale
tem mais do que o dobro do índice da capital paulista, que é de 6,16. O ranking de homicídios no Vale tem 3 cidades na dianteira, com São José dos Campos, Caraguatatuba e Cruzeiro, todas com 12 vítimas no primeiro quadrimestre. Para o comandante da Polícia Militar do Vale, José Stanelles, a região tem peculiaridades que podem causar a elevação no número de homicídios, como a rodovia Presidente Dutra e o grande número de presídios e presos, o que pode atrair as facções criminosas. E ressalta que os números, em comparação com o ano passado, caíram pela metade. Homem jovem, baixa escolaridade, branco, estudante e solteiro. É o perfil mais comum das vítimas de homicídios no Vale do Paraíba, capital da violência no interior do estado de São Paulo. O levantamento foi feito pelo jornal O Vale, com dados do primeiro trimestre deste ano, compilados do Portal da Transparência da SSP, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, disponível no site da pasta. Nesse período, os assassinatos ocorreram com maior frequência no período da noite, 31%, no mês de janeiro, 36%, e em 4 dias da semana, com percentuais muito próximos. Quarta-feira, com 19%, domingo, com 18%, segunda também com 18% e sábado, 17%. De 115 vítimas de homicídio, com dados disponíveis no portal da SSP para o período de janeiro a março deste ano, 30% delas têm entre 18 e 25 anos, somando 34 jovens assassinados. A maioria das vítimas tem apenas a escolaridade básica. Dos 115 assassinados, 20 concluíram o primeiro grau e 12 não completaram. No ensino médio estavam 12 vítimas, sendo que 9 terminaram essa fase. Apenas uma vítima de homicídio tinha o ensino superior completo. A análise deste indicador ainda revela que em 69% dos casos, significando 60% do total registrados pela polícia, o grau de instrução da vítima aparece como não informado. O jornal Vale, no documento Vale, tem a matéria completa que você pode conferir pelo site aí na internet, uma matéria que realmente vale a pena ver. Parabéns ao jornal O Vale. E a inadimplência do consumidor aumentou 1,4% no Vale do Paraíba em março deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC. A boa notícia é que, no resultado acumulado do ano, a inadimplência obteve queda de 1,3% na região metropolitana do Vale e de 1,1% em São José dos Campos. Porém, os índices estão abaixo da queda registrada no país, que é de menos 2,1%, e em São Paulo, de menos 2,6% no mesmo período. A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, recuou menos 0,8% no Vale e menos 0,1% em São José, na comparação mensal de março contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação avançou 1,8% na maior cidade do Vale e manteve-se estável na região. O indicador de registro de inadimplência é elaborado, segundo explicou a Boa Vista, a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas. E pouco mais de um ano após o lançamento do aplicativo Saúde na Mão, a Prefeitura de São José dos Campos registra menos de 1% de adesão dos pacientes da cidade. O número atual, apresentado pelo secretário de Saúde, Danilo Stanzani, em entrevista à O Vale e à SP Rio+, chega a somente 500
pessoas. Atualmente, o número de pessoas que dependem exclusivamente do SUS em São José dos Campos chega a aproximadamente 440 mil. De acordo com o secretário, a expectativa é de que o número de usuários cresça com a implantação de Wi-Fi nas unidades de saúde. Desta forma, é esperado que a adesão ao aplicativo tenha início já com a orientação de funcionários da rede pública aos pacientes. Lançado em maio do ano passado, o Saúde na Mão permite que o usuário possa verificar consultas marcadas, pesquisar informações sobre atendimentos agendados e cancelar consultas quando não puder comparecer. A ferramenta, preste bem atenção, não permite a marcação de consultas. Em Jacareí, o aplicativo Fast Cidadão, também da área de saúde, segundo o governo, 2.750 pessoas já baixaram a ferramenta. Segundo a Prefeitura de Jacareí, 2.750 pessoas já baixaram o Fast Cidadão. Segundo o município, atualmente, cerca de 131 mil pessoas são dependentes do sistema de saúde na cidade. Também gratuito, o Fast Cidadão, disponível há cerca de 50 dias, somente permite que o munícipe cancele caso não vá conseguir comparecer a alguma consulta. Você pode ver a entrevista completa com o secretário de Saúde de São José dos Campos aqui no portal da SP Rio+. E a Boeing deve manter a nomenclatura dos aviões comerciais da Embraer após a conclusão da transação comercial entre as duas fabricantes. Com a divulgação do nome da joint venture, que absorverá a aviação comercial da Embraer e que se chamará Boeing Brasil Commercial, especulava-se que as aeronaves também poderiam ser rebatizadas. Lembrando que a Embraer batiza seus jatos comerciais como E-Jets, que é a família lançada em 1999, e os E-Jets E2, a segunda família apresentada em 2013. São 4 aeronaves da primeira geração e 3 da segunda. Além de manter o nome dos aviões da Embraer, a expectativa da Boeing e da fabricante brasileira é que a produção dos jatos comerciais tenha um impulso após o fechamento do negócio, em razão do maior poder de venda e penetração no mercado global da companhia americana. Abre aspas, um dos objetivos da parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing é o aumento do número de aeronaves exportadas pela Embraer, informou a fabricante. E o presidente mundial da General Motors, Mark Reuss, anunciou na semana passada o lançamento de uma nova arquitetura eletrônica veicular que deverá viabilizar a chegada de uma nova geração de veículos elétricos e de sistemas mais avançados de condução autônoma, de conectividade e de segurança ativa. A GM aposta que com o salto evolutivo que darão os automóveis nos próximos anos, crescerá consideravelmente o fluxo de dados desnecessários para que todos esses novos equipamentos funcionem integrados entre si e se conectem também com sistemas externos de trânsito. Assim, a tecnologia desenvolvida é composta por um sistema eletrônico inteligente capaz de processar até 4,5 terabytes de dados por hora, 5 vezes mais do que a arquitetura atual. A nova arquitetura eletrônica da GM estreia no Cadillac CT5, que chega às lojas da marca no final deste ano e deve equipar globalmente a maior parte dos veículos da companhia até 2023. Guilherme, será que está chegando aí o tempo em que nós não precisaremos mais dirigir e o carro vai nos levar aí? Não, já chegamos, né? Acontece que não é uma produção em massa e ainda tudo isso está muito caro, né? Não tem dúvida. Você veja, mesmo os carros menores, por exemplo, né? Você não consegue comprar
porque os preços estão lá em cima, né? Não tem dúvida, mas uma coisa que nos interessa muito é essa mobilidade autônoma por parte dos carros. Acho que nós já estamos um pouco cansados de dirigir, não é? A gente vai para um rápido comercial e volta com mais notícias. Fique com a gente. Segunda-feira, começo de semana, começo de mais uma jornada aí. A gente precisa saber do tempo e hoje quem nos traz é Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Torres. A segunda-feira começou com névoa úmida em pontos isolados e temperatura mínima de 13 graus em São Paulo. O tempo ficará estável ao longo do dia. Assim, a previsão é de céu parcialmente nublado, a claro e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas se manterão estáveis em relação ao domingo, com máxima de 28 graus no litoral norte, 27 graus na capital paulista, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba e 26 graus na região do Alto Tietê. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é. E olha que coisa bacana aqui. Equipe médica da CCR Nova Dutra realizou na manhã de sábado, por volta das 5 horas e 37 minutos, um parto na base concessionária em São José dos Campos, no quilômetro 156, sentido São Paulo. A gestante que viajava do Espírito Santo para São Paulo entrou em trabalho de parto e o motorista, ao ser avisado, claro, sobre a situação, solicitou ajuda da equipe médica da CCR Nova Dutra, que realizou os procedimentos e cuidados. Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital da Vila Industrial em São José e passam bem. Parabéns à mãe e filha e parabéns, claro, à Nova Dutra pelo atendimento aí. O Validoc deste final de semana traz uma matéria tocante e especial sobre inclusão. Confira um trecho de Dançando com a Alma. Trabalhar com elas me deixa mais humano e todo dia eu fico pensando num jeito diferente para trazer algo e perceber onde espaço que elas podem dançar, porque às vezes é só elas usam a cadeira de rodas como uma sentença, isso tenho ela para isso. Não, ela tem isso como instrumento de trabalho, assim como a bailarina tem essa partilha de ponta, elas têm a cadeira de rodas. Gabriela, que é uma das bailarinas fundadoras, que hoje não está mais com a gente, mas ela postou numa rede social que ela queria muito dançar. E aí uma amiga em comum me marcou, daí eu mandei mensagem para ela, olha, nunca dei aula para usar de cadeira de rodas, mas tô aí, topo! E a gente começou a fazer a aula e um dos combinados foi não assistir nada referente à cadeira de rodas, assim, nada. E que a gente pudesse estar ali desenvolvendo nosso próprio jeito de dançar. E estamos aí há quase 4 anos já. Eu fico muito feliz porque eu adoro dançar demais. Eu acho que a dança com cadeira de rodas é muito mais do que mexer os braços, né? Colocar a pessoa lá. Acho que elas podem sair da cadeira, acho que elas podem tudo. E acho que o primeiro desafio mesmo é fazer com que elas acreditem nelas mesmas. E depois disso, acho que tudo se transforma e estão aí. Então, primeiro vem um lado psicológico. Então eu trabalho isso, essa autoestima, é muito de olhar para o espelho, então o aquecimento sempre tem que ser de frente para o espelho. Que algumas vezes elas não gostam de se olhar, então elas se acham, acho que a sociedade já coloca isso para elas, que elas não podem. Então eu trabalho primeiro essa questão, vocês podem. E aí eu trabalho numa questão um pouco de técnica e por último eu trabalho a questão artística. E o artístico eu sempre falo para elas que tem que vir do coração. Então, aquilo que elas sentem, elas têm que expor através do movimento delas. E aí a gente vai descobrindo muitas coisas. Então, são exercícios, a questão da música sempre tem que ser instrumental.
porque eu tenho uma aluna que ela é muito sensível, então se eu coloco uma música além do instrumental, ela já estranha. Então eu procuro sempre pensar individualmente em cada um, mas no conjunto todo. Dança mais livre, sem muita coreografia. A mesma coisa. Ela é uma família, então elas fazem as aulas delas, mas em ensaio geral e tudo, todas as crianças vão lá e conversam, e abraçam, e beijam. E eu acho isso fundamental, o incluir é isso, estar junto. E não é só elas que dançam, são as outras bailarinas de outros anos que dançam junto com elas, que é uma forma de mostrar para as pessoas que há uma possibilidade de incluir. As pessoas hoje têm medo de incluir, porque vai atrapalhar, porque isso. Inventam muitas desculpas e poucas ações. É muito fácil falar de inclusão, mas é muito difícil você colocar em ação, assim. Poucos profissionais que querem trabalhar com a questão da inclusão, poucas mesmo. E essa dificuldade de você ter um acesso de uma capacitação, até mesmo de um material. Então eu luto muito por isso. Eu luto muito pela inclusão, mais voltado para a minha área, que é os cadeirantes, no Vale do Paraíba, na questão da dança. Porque senão a gente vai começar a cair muito clichê. Vamos pegar as meninas cadeirantes e colocar um tecido e braço para lá e braço para lá. Quem assiste acha isso muito bonito. Mas eu acredito que ela pode ir muito além daquilo. É estourar a bolha, sabe? Olha, a vida é isso, porque a dança não é só a questão do palco, é uma questão da vida. Ela abre um leque. Você não ter medo de ser quem você é e permitir-se. Eu acho que a partir do momento que você permite a conhecer o outro, permite a trabalhar com o outro de uma forma carinhosa, e às vezes a gente tem que ser um pouco rígido para mostrar para quem é o aluno que acorda, você pode, você é capaz, e para o professor ter essa paciência, esse autocontrole. Não vai ser fácil. Que coisa bacana, a inclusão é realmente importantíssima. E a gente vê que existem pessoas realmente muito preocupadas com isso, desenvolvendo esse trabalho fantástico, não é verdade? Muito bonito, muito bonito. Muito bonito mesmo. E claro, lembrando que você pode acompanhar essa matéria completa no Vale Doc, também pelo site do jornal O Vale. Mais uma vez também, parabéns aí ao Vale Doc, a toda a equipe lá. E a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, vai dar início até o fim de junho ao programa Circo Escola, que vai oferecer aulas gratuitas de modalidades do circo. De acordo com a instituição, serão oferecidos cursos profissionalizantes para pessoas que tenham conhecimento prévio em atividades de circo. Até 40 pessoas serão selecionadas para participar da formação. Os selecionados poderão oferecer cursos dentro das áreas de interesses escolhidas no edital. A intenção é criar uma espécie de companhia profissional de circo na cidade. Abre aspas, eles vão atuar e criar espetáculos, circular pela cidade e fazer efeito multiplicador, oferecendo esses cursos, afirmou o presidente da Fundação Cultural, Aldo Zonzini. Segundo a Fundação, os cursos de circo do programa Arte nos Bairros têm cerca de 400 alunos em toda a cidade. As atividades do Circo Escola vão ser concentradas na Casa de Cultura Flávio Craveiro, na Zona Sul. O filme brasileiro Bacurau ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes no último sábado, em empate com o drama francês Les Misérables. É a primeira vez que o Brasil ganha na categoria, terceira mais importante da competição oficial do evento francês. Com Sônia Braga no elenco, o diretor Kleber Mendonça Filho volta a concorrer à Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, depois de Aquários, em 2016. O filme retrata um pequeno povoado do sertão que sofre com a morte de Dona Carmelita, uma mulher muito querida. Dias depois, os moradores percebem que a comunidade não está mais nos mapas. Na sexta-feira,
Outro filme brasileiro foi premiado em Cannes, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, dirigido por Karim Ainous. Foi o vencedor da mostra Um Certo Olhar. A produção deu ao Brasil seu primeiro prêmio na principal competição paralela do evento. Que esses sejam bons ventos ao cinema brasileiro e, claro, essas premiações são muito expressivas e, claro, vão colaborar muito para isso também. Chegou a hora do esporte com os resultados do fim de semana. Parecia a Alemanha. A Águia do Vale goleou o Atlético Mogi pelo placar de 6-0, foi quase lá, hein? No último sábado, no Martins Pereira. Além da goleada, o São José deu adeus à má fase de 3 jogos seguidos sem vitória. E com isso, sobe para o terceiro lugar do grupo com 13 pontos conquistados. O próximo compromisso da Águia será no próximo sábado, quando enfrenta o rival da cidade, Atlético Joseense, no Martins Pereira. E ficou só no empate. Fora de casa, o Atlético Joseense empatou com o Amparo pelo placar de 2-2. Laurinho e Adânio marcaram para os donos da casa. William e Igor descontaram para o time da região. Por conta da goleada do São José, que falamos agora, a equipe de Rafael Attili caiu para o 4º lugar, dentro da zona de classificação para a próxima fase, com 11 pontos. Como falamos também, o próximo compromisso do Tigre será o derby joseense contra o São José. E agora complicou. Jogando contra o líder paulista, o Mantiqueira foi goleado pelo placar de 4-0. Ian, Everton, Pedro e Jefferson marcaram para o time de Jundiaí. Com o resultado, a equipe da região segue na 5ª posição, fora da zona de classificação, para a próxima fase, com apenas 6 pontos conquistados. A equipe de Guaratinguetá volta a campo no próximo sábado, quando visita o Lanterna Atlético Mogi, em Mogi das Cruzes. Classificação garantida. As meninas da Águia venceram o Juventus por 3-1 e garantiram vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Na próxima rodada, as joseenses visitam o Santos, domingo, às 15 horas, na Baixada Santista. Já por outro lado, as meninas do Burrão perderam para o Santos pelo placar de 1-0. Maurine, aos 25 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Com 3 pontos, o Taubaté está na lanterna, mas ainda tem chance de classificação nas últimas 3 rodadas. No domingo, as taubateanas visitam o Corinthians às 15 horas. E para encerrar o esporte, uma notícia muito boa para a região. O Taubaté Handball é hexacampeão. O time da região venceu o Unlu Arg neste domingo por 27-21 no ginásio do Sente, no bairro do Novo Horizonte, e faturou o título do Campeonato Sul-Centro-Americano da modalidade, o antigo Pan-Americano. Em 7 temporadas disputadas, o time da região já tem 6 conquistas. Tá de parabéns aí aos taubatianos por mais um título, e eles vêm aí, né, nesse embalo do vôlei campeão e tal, e agora aí com o handball também. Mas a gente tem uma notícia interessante aí, não é, Zé Guilherme? Então, o Pedro vai colocar uma foto aí de um painel que está sendo construído lá na Unital, em Taubaté. Que bacana. Do artista e professor Marcos Andruchak. E está celebrando com esse painel os 40 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Que coisa uma bonita. Coisa muito bonita e está em construção ainda, né? É isso aí. Muito bonito, ótima noite. O nosso final da edição dessa segunda-feira, realmente Taubaté ficou com aí todas as honras. Parabéns à Unital, muito bonito, parabéns ao aniversário do departamento lá também. E com essa boa notícia também a gente encerra a edição desta segunda-feira do Abre Aspas. Amanhã estaremos aqui esperando por você e para trazer a você as melhores notícias
com um conteúdo de verdade. Ótima segunda, ótima semana para você e até amanhã.